Olá, crianças! A paz do Senhor! Aqui é o tio Tiago e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Papai do Céu. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nos ensina mais da tua palavra. Amém. Vamos aprender hoje a história de José. Olá, crianças! Vocês lembram da história de Jacó e que ele teve 13 filhos? Então, um desses filhos se chamava José. Os outros filhos de Jacó faziam muita coisa errada, mas José se esforçava para ser obediente. Por isso, ganhou uma roupa de presente, uma linda túnica colorida, fazendo com que seus irmãos sentissem inveja dele e o tratassem mal. Certa noite, José sonhou que punhados, isto é, molhos de trigo dos seus irmãos, se curvavam diante dele. Em outra noite, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Aí José foi correndo contar seus sonhos para os seus irmãos. Os irmãos de José ficaram enfurecidos com os seus sonhos, achando que José queria mandar em todo mundo. Então, eles tiraram sua túnica colorida e lançaram José em um poço. Mas, ao invés de deixarem ele lá para morrer, decidiram vendê-lo a um comerciante egípcio que estava passando lá por perto. Os irmãos de José pegaram a túnica colorida, mancharam de sangue e mostraram a papai Jacó, mentindo que José havia morrido. Quando José chega no Egito, ele é comprado para ser escravo de um homem chamado Potifar. Até que um dia, a mulher de Potifar diz que José tinha feito uma coisa muito feia. Mas José, na verdade, não tinha feito nada. Por causa disso, ele foi parar na prisão. Enquanto estava lá na prisão, ajudava todo mundo. Tudo que José fazia prosperava. E também José interpretava sonhos. Ele falava o que os sonhos das pessoas queriam dizer. Lá na prisão também, teve uma vez que ele interpretou o sonho do copeiro e outra vez do padeiro do faraó. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando estivesse lá diante do rei, diante de Faraó. Passado um tempo, Faraó também teve um sonho, e o sonho foi mais ou menos assim. Primeiro ele sonhou que viu 7 vacas fortes e bonitas. Depois, ele viu outras 7 vacas bem feias e magrinhas que comiam graminha junto com as outras na beira do rio. De repente, as vacas, as bem fraquinhas e magrinhas, comeram as vacas fortes e bonitas. No outro sonho, Faraó viu no mesmo pé 7 espigas cheias e boas e também 7 espigas pequeninas e queimadas. As espigas pequenas, também as 7 espigas grandes cheias. Vendo a angústia do faraó, o copeiro disse: Meu senhor, lá na prisão tem um moço chamado José que pode decifrar seu sonho. Traga ele agora! Ordenou o soberano. José, usado por Deus, disse que ambos os sonhos tinham a mesma interpretação. Ele explicou a Faraó que as 7 vacas formosas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de fartura em toda a terra do Egito. Já as 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas também são 7 anos, mais 7 anos de fome e escassez.
José aconselhou então a Faraó para que ele escolhesse alguém para administrar os tempos de fartura e guardar para o tempo em que as coisas iam ficar bem difíceis. Faraó ficou maravilhado com a sabedoria de José e então ele falou para José ser o novo governador de toda a terra do Egito. E assim se fez. José fez tudo direitinho, assim como inspirado por Deus, e ajudou a poupar nos dias bons para ter nos dias maus. Quando os dias maus chegaram, muitos povos começaram a passar fome, mas os egípcios não. Certo dia, um grupo vindo lá de Canaã veio comprar comida para sua família. Aquele grupo se curvou diante de José e José percebeu que aqueles homens eram seus irmãos que o haviam vendido. Mas os seus irmãos não tinham percebido que era José. Para testá-lo, José acusou seus irmãos de serem espiões e mandou prendê-los. Passados 3 dias, José mandou que seus irmãos fossem soltos e voltassem para a terra de Canaã, levando comida juntamente com eles. José, no entanto, exigiu que um deles ficasse como refém, até que eles voltassem trazendo o irmão mais novo. E somente assim José acreditaria que eles não eram espiões. Os irmãos de José retornaram então a Canaã. Chegando lá, contaram tudo a Jacó, que ficou com medo de perder Benjamim, o seu caçula. Por isso, não deixou que seus filhos voltassem ao Egito. Mas a fome foi ficando cada vez pior e não teve jeito. Tiveram que voltar para o Egito novamente. Quando eles chegaram no Egito, José mandou preparar um jantar para que seus irmãos jantassem com ele. José perguntou por seu pai e ele também queria ver Benjamim. Quando ele viu Benjamim, ele se emocionou, mas aí ele se afastou para poder chorar longe da vista dos seus irmãos, para que ninguém visse ele chorando. Depois que eles jantaram, José mandou que eles retornassem para Canaã. José, porém, mandou que colocassem um copo de prata no saco que Benjamim estava levando. Quando os empregados revistaram os irmãos de José, acharam o copo de prata. José disse então a seus irmãos que eles retornassem para Canaã, só que Benjamim ficaria no Egito como escravo. Judá suplicou a José que deixasse Benjamim voltar com eles, pois caso contrário, o seu pai morreria de tristeza. José, pois, então percebeu que seus irmãos haviam mudado. Daí, ele pediu para ver o pai deles, o seu próprio pai, pois só assim venderia comida para eles. Os irmãos de José ficaram morrendo de medo, achando que José queria prender todo mundo. Foi então que José disse quem ele realmente era, mostrando para seus irmãos sua verdadeira identidade. E aí, toda a família ficou reunida novamente, só que agora lá no Egito. Vamos lá para o nosso desafio de hoje? Então, crianças, qual foi o presente que o papai Jacó deu para José? Ele deu um baú cheio de tesouro? Ele deu uma túnica colorida? Ou ele deu uma bola colorida? Pensem um pouquinho. Se você disse túnica colorida, parabéns! Esse foi o presente que Jacó deu para seu filho José. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.